Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos. Vamos fazer a meditação diária, a nossa reflexão bíblica diária sobre o tema da Escola Bíblica Dominical. Nosso tema para este domingo, os combates no ministério cristão, que é a lição geral que estaremos trabalhando ali com os adultos, adolescentes da igreja e jovens também. E Paulo agora, nestes versos de Colossenses, capítulo 2, do verso 8 a 15, ele nos dá um alerta, como deu àquela igreja, a igreja de Colossos, mas também a nós traz um alerta. Vamos fazer esta leitura então, mas antes propriamente da leitura, é sempre importante fazermos uma recapitulação daquilo que foi lido ontem. Vejam, ontem nós trabalhamos com o tema maior, combate no ministério cristão, mas falando sobre o interesse de Paulo pela igreja, para que eles fossem confortados e vinculados no amor. Falamos que nós devemos ter a convicção do ministério de Deus. Qual é esse ministério? De que Cristo está em nós, não ministério, perdão, mas mistério, que saibamos diferenciar as verdadeiras palavras do Senhor. A leitura, a meditação na palavra do Senhor nos dá sabedoria para podermos saber se aquilo vem de Deus ou não, para testarmos, não é? E por fim, que devemos viver em Cristo e agradecidos. Gratidão deve estar no lábio de todo crente. Este era o interesse de Paulo pela igreja. Hoje nós vamos continuar a leitura, agora a partir do verso 8 do capítulo 2. E estaremos fazendo essa leitura agora. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições, que são humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, esta é a leitura de hoje de Colossenses capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. Aqui, o apóstolo Paulo, depois de demonstrar sua gratidão, sua intercessão, depois de falar sobre a necessidade dos cristãos estarem alertas ali sobre tudo que acontece, alertas não, mas atentos a tudo que ele estava instruindo para poderem viver uma vida agradável de acordo ao Senhor. Agora ele dá um alerta muito importante diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas, diante das pressões, diante das tentações. Cuidado com os argumentos e filosofias humanas. O ser humano sempre quer ter resposta para a sua própria vida, e a melhor resposta vem daquele que deu a vida, não necessariamente daquele que está vivendo a experiência no momento, porque nossa vivência é limitada. Deus vê o nosso começo, meio e fim. O alerta de Paulo, então, tem 4 pontos importantes nesse versículo. Primeiro, cuidado com esses argumentos humanos e filosofias, porque eles duvidam da divindade de Jesus. Segundo, questionam a autoridade de Jesus. Terceiro, criam obstáculos para a união em Jesus. E quarto, limitam o sacrifício de Jesus. São esses 4 pontos que o apóstolo Paulo destaca nesses versos. Por que ele faz isso? Primeiro, porque argumentos e filosofias humanas tendem a duvidar da divindade de Jesus, e ele diz, porque elas se fundamentam nas tradições
e nos princípios elementares do mundo. Que princípios elementares são esses? Eu quero, eu tenho fome, eu tenho sede, é o que eu sinto, é o que eu penso, é o que me dá prazer, essas coisas de modo geral. E não em Cristo. Por isso que eles questionam, nós não precisamos obedecer a Jesus, porque obedecer a Jesus, Jesus foi um ser humano, como nós. Então, se ele experimentou, eu também vou experimentar. E por aí vai a questão do argumento. Segundo lugar, segundo ponto, outro alerta, não nos deixarmos levar por esses argumentos, é porque questionam a autoridade de Jesus. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Pois Paulo fala, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muitas vezes vão falar, não, Jesus foi apenas um profeta, como tantos outros, como Elias, como Moisés, como Abraão, apenas ele foi mais obediente, e quando ele tentou fazer direitinho, foi morto lá pelos romanos e traído por seus conterrâneos. Então, muitas vezes, pessoas argumentam, usam argumentos filosóficos por causa da sua dificuldade de exercer fé. Paulo fala que Cristo tinha em si toda a autoridade porque ele era divino. Terceiro ponto, essas filosofias, esses conceitos humanos criam também obstáculos para a união em Jesus. Por que razão? Quando vocês estavam mortos no pecado, na incircuncisão de sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo. Aí é um ponto muito interessante. Primeiro, porque como é que eu vou me unir a Jesus se ele já está morto? Como filosofia, como argumento, ele está no passado, não vive mais. Eu vou me unir como? E aí Paulo fala que nós nos unimos a ele. Se você continuar no texto que nós lemos, você vai ver que a nossa união foi e aconteceu na sua morte, quando nos batizamos, representamos então, ou testemunhamos então essa morte. Quando Paulo fala em batismo, ele está falando necessariamente do batismo em águas. É importante destacar isso. Não é no batismo em águas que passamos por esse processo, mas é no batismo no Espírito. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador, aceitamos Ele em nossa vida, somos batizados. Ao sermos batizados no Espírito Santo, nos unimos a Cristo. Ao nosso batismo nas águas, ele testemunha esse fato. Eu era uma pessoa e quando aceitei Jesus, e agora mergulhando aqui, estou dizendo, aconteceu isso comigo. Eu mergulhei em Cristo. Eu me levanto agora uma nova pessoa. E aí está o grande ponto. Por que criam obstáculos? Porque muitos deles dizem assim, não, fulano de tal merece, mas cicrano não. As tradições dizem isso, não? Determinado tipo de pessoa merece, mas outra não. Em Cristo não existe isto. Se você se aceitou a Cristo Jesus, foi transformado, você, a partir desse momento, pertence a Cristo e ninguém pode criar obstáculo para alguém se unir a Jesus. Na época de Paulo, muitos homens religiosos diziam, não, aceite Jesus Cristo, mas você precisa obedecer à lei. Se você obedecer à lei, está completo, está beleza, faz parte da família. E não foi isso que Paulo ensinou. Por fim, o quarto e último ponto, limita o sacrifício de Jesus. Ele removeu o pecado, pregando-o na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. Uma coisa que não podemos jamais nos esquecer, não é necessário fazer mais nada, porque Cristo fez tudo. Quando ele morreu na cruz, carregou sobre si as nossas enfermidades, nos trazendo a paz com Deus. É muito importante entender isso. Muitas vezes nós estamos procurando fazer coisas, tradições humanas, interpretações, métodos especiais de viver com Deus, como se isso fosse necessário. Se você, pela fé, creu em Jesus como seu Salvador, reconheceu o seu pecado que fez Jesus morrer na cruz, pediu perdão, entregou sua vida a Jesus e disse, Senhor, a partir de agora eu vou te seguir, você sabe que dentro de você isso aconteceu, é real, você não tem dúvida, você faz parte desta vida com Cristo.
nós não precisamos fazer mais nada para podermos ser filhos de Deus. Somos filhos de Deus a partir do sacrifício de Jesus. Paulo deixava isso bem claro. O seu sacrifício lhe concedeu autoridade. E ele tem toda a autoridade agora para receber a quem ele quer. Por fim, então, guarde esse texto. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Cristo é a referência. O Senhor Jesus é a base. O Senhor Jesus é o alvo. O Senhor Jesus é o padrão. Não podemos fazer menos do que isto. E também precisamos buscá-lo intensamente, dia a dia, para que esta realidade, Jesus em mim, seja um testemunho vivo para quem quer que seja. Deus te abençoe e que esta meditação nestes versículos lhe auxilie a entender que você tem um ministério em Cristo e que os obstáculos sempre vão existir, mas se sua vida continuar fundamentada em Jesus, pode ficar tranquilo, ele estará ao seu lado, porque ele prometeu isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20. Estou convosco até o fim dos tempos. Deus te abençoe e que possamos ter um dia na presença desse Senhor maravilhoso.